O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de começar a missa, a Vanusa ela veio falar algo comigo que está bem relacionado com o Evangelho de hoje. Ela falou de uma separação que aconteceu entre um casal. Mas é uma separação como Deus quer que aconteça a separação. Vou falar que Dona Rita, que é ministra da Eucaristia, ela faleceu ontem ou hoje? Ontem, né? E o esposo dela, como é que é o nome? Jorge Guedes. O seu Jorge. Então veja, uma separação. É assim que deve acontecer quando há um casamento. A pessoa se preparou devidamente lá no namoro, não ficaram perdidos somente em questões de sentimentos, de afagos, mas conversavam, foram se conhecendo. Quem é essa moça que eu estou namorando? Quem é esse rapaz que eu estou namorando? Prevendo as coisas do futuro, vendo o temperamento de um, temperamento de outro, aonde existe verdade entre um e verdade no outro, se tem mentiras ou não, se dentro ali do namoro houve algum tipo de infidelidade. Quem são os pais dessa moça? Quem são os pais desse moço? E aí precisa conhecer a família, porque a família também, de uma certa forma, influencia dentro do matrimônio. E como influencia os parentes, tudo. Se é católico, que aqui eu estou me referindo aos católicos, então é bom que esse namoro seja entre uma pessoa que seja católica. Os dois precisaram ser. Agora, o cara é de uma religião, outro é de outra, vai dar problema lá na frente. Porque depois, como é que vai educar na lei de Deus e da igreja, dentro daquilo que a igreja católica ensina? Vai dar problema. Mas vocês podem dizer, mas eu conheço casais que são casados e que são
de religiões diferentes. Eu também conheço, deu certo, mas isso não é regra, não. São exceções. São exceções. Questões de idade. Às vezes uma diferença de idade exorbitante. Então, tudo isso precisa ser feito porque é uma decisão que vai se tomar diante de Deus. Embora sejam os dois que estão decidindo, mas eles vão decidir diante de Deus e vão dizer para Deus, é para sempre até morrer. Como aconteceu aí com o seu Jorge, né? E a Rita agora, dona Rita foi embora. O seu Jorge ficou viúvo. Não foi uma separação porque brigaram, não sei o quê, não aceitaram, agora foram lá, foram cá. Não, a separação natural. Até que a morte os separe, é isso. Com todas as dificuldades que os dois vão passando. Mas quando vai vivendo esse namoro do mundo de Alice, aí, meu filho, é um problema. Não coloca o pé no chão, fica lá achando, porque no mundo de Alice tudo se realiza, tudo é bonito e maravilhoso. Só que o mundo de Alice não existe. É coisa da cabeça do autor lá que escreveu esse grande clássico. Mas na vida real, tem que conhecer, tem que ver. Porque na hora que os dois tomarem a decisão, não pode ser por influência de ninguém. Às vezes os amigos dizem, não, moça, vocês são um para o outro, vai, casa. A pessoa fica assim, né? Aí encontra as moças que estão aí porque chegou uma certa idade, meu Deus, não aparece ninguém. E aí depois é o BO lá na frente, aí quem tem que resolver somos nós padres que temos que resolver o BO. Porque os amigos que influenciaram, que falaram um monte de coisa, eles correm tudo dessa hora. Para colocar alguém na frente do outro e ficar aí arrumando, fazendo arrumações, né? Olha, tem um rapaz ali que ele está sozinho, você não quer, não? Se você quiser eu posso fazer a mediação. Não entra nessa não. Cuidado! Porque quase todos os dias, para não dizer que seja todos os dias, casais vêm ao nosso encontro para resolver problema. Ontem mesmo ali no confessionário, um homem lá confessou-se lá com outro padre, depois as pessoas que ficam ali no confessionário vieram dizer para mim que esse homem estava querendo conversar comigo. Aí fui lá ver o que era. Se eu poderia atender meu pai e minha mãe, meu pai tem 85 anos, 86 anos, e a minha mãe tem uns 70 e poucos anos, e estão querendo se separar. Meu Deus do céu! Estão vivendo separados dentro de casa, parece que o homem já tinha vivido com uma outra mulher. Agora nós sacerdotes temos que agora lá dá o conselho, meu filho, está no final da vida, aguenta mais um pouco. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Chamei, mas não apareceram não apareceram ainda. Acho que o homem não queria também. Eu perguntei, será que ele quer? Aí o filho falou, vou ver lá, não apareceram, alguma coisa aconteceu então. Vocês verem como uma coisa séria? É um juramento diante de Deus, meus irmãos. É um compromisso diante de Deus. E quem é casado entende muito bem o que eu estou falando. Aí agora vamos entrar no Evangelho. Vocês estão vendo que perseguição em cima de Jesus, desses homens, desses fariseus, desde lá, do capítulo 3, nós já entramos no 10. Esses homens nessa perseguição, e estão dizendo assim, você vê aqui, estavam querendo pegar Jesus em uma situação, porque eles não conseguiam pegar Jesus, porque Jesus era fiel, é Deus, né? Sempre na verdade, livro aberto,
Só que a vida de Jesus incomodava a vida errada deles. Tem muita gente sendo perseguida por causa disso, sabia disso? Porque a pessoa está na verdade e os outros estão na mentira. Aí fica procurando situações para pegar a pessoa. E aí começa a perseguição em cima dela. Persegue. Chega um momento que a pessoa fica com um problema psicológico de perseguição, sem motivo. Porque em vez de admitir o erro, não admite o erro. Aí quer que a pessoa engula o erro deles. Aí começa a perseguição. Então eles queriam que Jesus engolisse os erros deles, mas Jesus não iria engolir. E aí vieram com essa pergunta macabra. É macabra a pergunta. Se um homem pode separar de uma mulher por qualquer motivo? A resposta de Jesus, se Jesus dissesse sim ou não, eles iam pegar do mesmo jeito. Eles fizeram uma pergunta macabra. E aí Jesus lança uma pergunta. Jesus é esperto, né? Lança uma pergunta em cima. Mas o que é que Moisés fez? E aí eles respondem. Ele deu a certidão de divórcio. Diz, no começo não era assim, não. Aí Santo Agostinho, né? O grande Santo Agostinho. Santo Agostinho, falando sobre essa parte do Evangelho, ele diz que o que é que estava acontecendo? Era o seguinte: Moisés fazia de tudo para que o casal não se separasse, ou seja, para que aquele homem não se separasse da mulher, antes disso ser levado para a parte mais jurídica, e que Deus não tinha pedido isso, mas acabou se fazendo. Então Moisés fazia de tudo para que não houvesse a separação. E eles persistiam. Aí quando Moisés via que não tinha mais jeito, porque o cara estava que não perdoava nem a mulher, estavam querendo mesmo ali, já é coisa mesmo de briga, talvez até de morte. Aí Moisés chegava, então tá bom, eu fiz de tudo, agora vamos fazer tudo juridicamente. Era assim que fazia. Aí Jesus rebate, dizendo assim, não foi assim quando o pai fez, não é assim. O homem deixará sua mulher, formará uma só carne, os dois, não é para ter separação. Abra um parênteses, depois vocês peguem, como eu já falei aqui muitas vezes, vou falar de novo, os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, porque tem que falar que é da Igreja Católica, porque de repente pode ter um outro catecismo por aí. Então, o Catecismo da Igreja Católica, os parágrafos 1646 até 1651, que vai falar justamente dessas questões de separação de casais, casaram na igreja e agora querem cair fora. Está lá o título é Fidelidade Conjugal. Então eu estou pegando todos esses parágrafos aqui de 1646 a 1651, para se ter uma visão geral de tudo. E ali fala a mesma coisa que Santo Agostinho fala em relação ao que acontecia com Moisés. Em situações assim, o casal, né, a igreja vai fazer de tudo para os casais, para não se separarem. A igreja vai fazer de tudo. Aí o catecismo diz assim, mas existem situações que realmente é impossível os dois viverem juntos. Que ali situações, quais são? Muitas. Tem muitas. Vou matar você. Agressão física. Como hoje tem, né? Tem um vídeo que passa na televisão, o cara lá que já tinha agredido a mulher, aí a mulher liga para denunciar, aí para ele não saber que ela está ligando para denunciar, ela diz assim, vamos comprar uma pizza? E o rosto dela já está todo com marcas
de murros e tapas. Aí ele diz assim, pode pedir. Aí ela liga para a denúncia. Ela diz assim, ei, eu queria, aí fala, né? Uma pizza, não sei o quê. Aí o outro lá, não, mas aqui não é lugar que vende pizza. Sim, mas eu quero, vocês podem trazer a pizza aqui tal hora? Aí a pergunta, mas tem alguém, o que é que está acontecendo com você? Tem alguém, o seu esposo está te agredindo? Ah, sim, eu quero dessa daí mesmo, sim. E venham o mais rápido possível, não demore muito não. E o cara está lá ouvindo, pensando que ela está comprando pizza, está denunciando as agressões. Num caso desse, não dá para um casal viver junto. Mas a igreja diz, tudo bem, vai se separar? Separa, porque não tem como. Mas a igreja vai dizer também, está lá no catecismo. Mas isso não é motivo para nulidade de casamento, não. Porque os dois vão ter que porque a igreja vai tentar, vai pedir, vai fazer de tudo para que os dois se reconciliem. A comunidade vai tentar fazer, por causa da fidelidade dos dois, porque eles prometeram, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Ah, não, mas não dá. Então agora busca o tribunal eclesiástico para a igreja ver se realmente esse casamento é nulo. Não é anular por anular, é para ver se esse casamento é nulo. Apesar de tudo isso, não dão para viverem juntos, pode ser que não deem para conviverem juntos mais. Mas continuarão casados se a igreja vê que esse casamento não é nulo. Imagina que coisa. Mas os dois não pararam? Os dois não se prepararam bem? Ela não viu que o cara era meio pinguço? Ou já era pinguço? Ela não viu as agressões dele? Ou o contrário também? Agora quer se separar? Se quis assim? Não, vai continuar só a morte. Aí quando ele morrer, sim, ela vai ficar livre. Se a igreja não declarar o casamento nulo, apesar de todas essas coisas que aconteceu. Porque a igreja não é simplesmente anula, declara nulo só por causa de briga dos dois. Não, o que vale é a promessa feita lá no passado, no dia lá. Mas não dá para conviver junto? Não dá. Então é isso que Jesus está falando com eles aqui. E é isso que o catecismo da igreja está dizendo. E aí os discípulos não entendem, aí vai lá e pergunta mais, aí Jesus diz, porque se casaram certinho e se separaram, e ele arruma outra, é adultério. E aí entra essas questões de casar de segunda união, né? E nem nós padres gostamos de falar dessas coisas nos púlpitos, porque é tão complicado, ninguém quer se complicar e ninguém quer ficar falando a verdade, porque às vezes tem um amigozinho dele lá que é casal e que está vivendo junto, então é melhor não falar para não perder a amizade. Bem, não perde a amizade, mas está perdendo a salvação dos dois? Por não orientar e não ajudar? Situações delicadas. É a amizade que está em jogo ou é a salvação do outro? Porque é adultério. São Paulo já deixou bem claro que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Mas padre, como é que é adultério? Eles vivem bem. Aí o pessoal pensa que adultério é somente quando o cara está ali, aí ele vai lá, arruma uma mulher lá, faz as coisas que tem que fazer, ou ela também, depois volta e isso é adultério. Não, adultério é isso. Eles fizeram uma promessa diante de Deus. E agora não estão cumprindo a vontade. Por causa de alguma situação, ele se separou, ele achou agora uma, ou ela achou agora outro que está tudo bem, aí estão vivendo. Mas a esposa dele é aquela outra que ele deixou, porque foi com ela que ele foi para o altar. Não foi com essa que ele está hoje. Não, mas nós nos divorciamos no civil. Aí esses parágrafos que eu acabei de falar, lá também fala. Aí tem casais que agora estão entrando nessa onda, tudo é divórcio.
E quando divorcia, já arruma outro achando que divorciou. Não, o casamento válido é o da igreja. O civil é só para coisas civis. Não tem valor. Tanto que se um homem e uma mulher casar somente no civil, diante de Deus eles estão juntos. Eles não são casados. Porque o casamento, o sacramento, segundo as normas da Igreja Católica, segundo o que Jesus falou agora para os apóstolos, é na igreja que dá. Só a morte. Só a morte. Então aqueles que estão querendo casar, que estão namorando, vão em frente, é isso mesmo. Deus quer que haja casamentos e muitos casamentos e válidos, porque Deus quer filhos no céu. Então o casal vão lá, tem aqueles que estão fazendo tratamento, estão com dificuldade, aí vão no tratamento, faça tudo que é preciso fazer, lutem. Tem mulheres aí que estão sofrendo porque estão perdendo os filhos, um atrás do outro, e fica nessa luta diante de Deus. Mas por quê? Tem coisa que não dá para entender, é mistério, e é o sacrifício do dia a dia. Então casem, quem é chamado ao matrimônio, casem, mas certinho, preparados, se preparem, e não vão para o altar com dúvida. Se tiver dúvida, para com isso. Se tiver dúvida por parte de um, porque são dois mesmo, né? Se houver dúvida por parte de um, não vão, mas já fiz os meus convites, deixa o convite para lá. Manda um recadinho para todo mundo, estamos resolvendo, aconteceu um negócio e tal, e não vai dar para a gente casar agora não, o povo vai compreender. Agora, casar com dúvida, não se casa com dúvida. Tem pessoas que casou com dúvida e agora está na dificuldade, querendo separação. Como eu atendi um casal recentemente. Depois de 7 anos, agora ele veio dizer para ela que ele casou com ela com pena dela. Tinha uma amizade muito grande, então ele ficou, ela muito apaixonada, então nessa paixonite dela toda, ele ficou com pena e teve muita coisa lá, então ela casou, agora não está mais com pena não. Casou com pena e agora não tem pena, tem a galinha completa. Desculpe eu rir de uma coisa dessa, que é trágico. E ali eu tive que admitir diante dos dois, olha, realmente percebo que esse casamento é nulo. Eu perguntei para ele, quando você chegou lá que o padre fez aquelas perguntas, você promete amor e fidelidade, é por livre e espontânea vontade, você falou aquilo dizendo que era aquilo? Não, eu menti, padre, interiormente. E olha que eu pedi para ela trazê-lo, para podermos conversar, para tentar fazer com que os dois nos separassem. Mas quando ele falou disso, eu falei para ela, olha minha filha, você é apaixonada por ele, mas esse casamento não aconteceu, minha filha, infelizmente não aconteceu. Não era o que eu queria dizer. Nós, padres, não podemos estimular a separação de ninguém. Nós temos que estimular a união, mas diante disso aqui, eu não tenho o que dizer mais. Ele está dizendo que casou com você por pena. E ele ainda disse assim, que 1 mês antes ele tinha dito para ela, olha, vamos dar um tempo. Ela insistiu, convite e tal. Ele foi por pena e agora está aí. Essa é a verdade, meus irmãos. O sacramento do matrimônio, as coisas de Deus não são fáceis. Não é fácil ser padre, não é fácil casar, não é fácil, porque é a cruz, carregue a minha cruz e siga-me. É doação, o meu sacerdócio é uma doação. Vocês pensam que de vez em quando não dá vontade de largar tudo, não é por causa de mulher não, é perseguição mesmo, por parte do povo e tudo mais. Nós padres vivemos isso. Como na vida matrimonial também tem. Mas o amor
O amor entre os dois e o amor do sacerdote por Cristo faz com que supere. Aí vai superando as tribulações do dia a dia. Vamos recomeçar. É difícil sim, mas nós vamos vencer. Como aconteceu com Dona Rita e o seu Jorge, provavelmente. Algumas dificuldades eles devem ter tido. Mas agora Deus levou. Como Deus levou também o meu pai. Com as dificuldades que meu pai e minha mãe tiveram também. E olha que dificuldade que tiveram. Minha mãe foi uma heroína em algumas coisas. Ele também foi, mas a minha mãe foi muito mais, tenho que admitir. Mas eu vi lá, ele no caixão, minha mãe do lado, sentada. Entreguei, Jesus, está entregue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.